Pessoal, boa noite, bem-vindos aí. Vamos dar início então à nossa aula aí de estágio supervisionado de prática civil. Meu nome é Gustavo, sou procurador do município de Maringá, né? Deixa eu me apresentar, sou advogado e procurador do município, né? Um advogado público. Professor da instituição aí desde 2018. Comecei com o grupo de pesquisa, depois entrando aí com as disciplinas de primeiro semestre, segundo semestre e agora com as disciplinas de processo e de prática civil. Então, esse semestre, aliás, desculpa, nós vamos estar juntos aí na disciplina de prática civil. Vocês já tiveram alguma prática ao longo do curso? De trabalho, de penal, tributário? Já tivemos de trabalho, de penal. De Tributário estamos penal. tendo agora. E essa de civil agora? Isso. Ah, tá. Agora, nesse semestre, vocês só têm civil ou vocês têm alguma outra prática? Prática tributária e execuções penais também. Ah, tá. Vocês estão tendo 3 práticas, então, esse semestre. Isso. Tá. Então, assim, bom, primeira semana, né, a gente costuma estar apresentando o professor, como eu acabei de fazer, apresentando a disciplina, e nós vamos aí conversar um pouquinho sobre processo civil. Eu separei dois temas para a gente conversar hoje, a gente começar. Bom, nono e 10º semestre, vocês já estão no final aí, então coloco à disposição aí também, principalmente como é disciplina de prática, para estar auxiliando vocês, para estar tirando as dúvidas de vocês nos pontos aí de teoria que nós vamos ver, e também na parte de prática, que daí as atividades que nós vamos ter vão ser com elaboração de questões práticas, seja peça processual ou algum outro documento relevante, algum outro documento necessário. Tá? Não sei, me parece que, pelo menos pelo que eu vi do município lá, o município está fazendo algumas permissões aí, me parece que permitiu aí questão de aulas, né? Então, acredito aí que a instituição esteja se organizando para essa questão das aulas presenciais. Enquanto isso, nós vamos tocando aí com a questão das aulas remotas, tá? Depois eu vou passar para vocês o meu e-mail, meu WhatsApp. Se eu esquecer de passar, anotar no chat, aí alguém depois me cobra que eu anoto. E nós vamos tocando, vamos caminhando aí para melhor compreensão, melhor desenvolvimento da nossa disciplina, tá? Então, como os professores já falaram para vocês, né? Nós vamos ter aí as avaliações semanais do AVA, como vocês já fizeram ao longo dos outros semestres que foram remotas, que vai ter pelo menos da informação que eu tenho, né? Vai ter um valor de 40 pontos nesse primeiro bimestre e uma avaliação valendo 60 pontos. E no segundo bimestre, aí vai ter a avaliação também valendo 60 e a multi e os trabalhos valendo 40 pontos. 60, 40 ou 6 e 4, se levar aí a somatória de 100 ou de 10 pontos. Tá?
Como é que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer essas atividades semanais. A de hoje eu estou elaborando ainda, mas aí até a hora que eu for postar o vídeo eu já posto a atividade ali, tá? Não vai ser nada complexo, pelo menos nessa primeira semana, tá? Bom, então, né? O que nós iremos ver na nossa disciplina, então? Nós vamos ver aí, como o nosso nome diz, né? Estágio supervisionado, prática. Então, nós vamos fazer aí peças práticas. Felizmente aí, como nós não estamos tendo questões presenciais, nós não conseguiremos aí talvez assistir uma audiência, né? Apesar de estar tendo audiências, todas elas são via remotas, né? Então, talvez até o professor até verifique se tem a possibilidade de repente passar algum link para vocês, ou de ver com as varas essa questão, participar das audiências, daquelas que não são de segredo de justiça, né? Vara da infância, vara de família, ou alguma coisa civil que seja segredo, para verificar como é que pode ser feito essa questão para quem tiver o interesse de estar acompanhando uma audiência. Se elas estivessem acontecendo, né, em forma presencial, como era feito antes da pandemia, aí seria interessante a gente estar participando, estar vendo como é que funciona uma audiência de conciliação, uma audiência de instrução. Se porventura, de repente, a gente voltar na faculdade, se não me falha a memória, a faculdade tem lá uma sala de audiência e, de repente, a gente até pode fazer audiências simuladas também com, com alguns casos. Tá? Então, o que nós vamos verificar? Tá? Nós vamos trabalhar aí com elaboração de peças. Como você falaram, você já. Não, é interessante, não é que vá valer nota a questão das audiências, tá? É só aí para a questão da prática, da nossa disciplina, seria interessante ou verificar, ou se a gente conseguir realizar na faculdade. Quem já participou já teve a experiência aí, né? Então, sabe mais ou menos como funciona, sabe? Desde o do rito inicial ali de se apregoar as partes, né? De questionar se as partes estão presentes ou não, se os procuradores estão presentes ou não, se as testemunhas estão presentes ou não, né? Se for uma audiência de instrução que tenha a testemunha ser ouvida. Puder assistir ou já assistiu, maravilha. Não puder também, se porventura a gente conseguir fazer na faculdade lá, decorrer do semestre, também vai ser show. Ah, bacana, bacana. Então, acompanha inclusive audiências de menores infratores, né? Conflito com a lei, é mais da questão penal do que civil, né? A audiência civil e penal, elas têm algumas peculiaridades um pouco diferentes, mas a grosso modo assim, elas são bem similares. Então, nós vamos estar trabalhando aí com elaboração de peças. Tá? Petição inicial, contestação ou resposta do réu,
impugnação à contestação. Vamos verificar aí, ao longo aí, conforme nós formos trabalhando, tá? A ideia é de ver os principais recursos, apelação e agravo de instrumento, e também aí as questões de execução. Nós vimos aí petição inicial, resposta, que seria embargos à execução. Então, daí o professor coloca, né, no plano de ensino, ali no conteúdo programático, vários tópicozinhos, né, cada um referente a um desses pontos. Bacana. Aí, então, vamos trabalhar aí para que tenha essas questões, essas dúvidas resolvidas. Então, aí nós vamos trabalhar com pontos teóricos, tá? O professor vai trazer aqui um ponto do processo civil, né, que é o ponto que nós vamos estar trabalhando, fazendo a peça prática, e eu vou estar fazendo explanações sobre a parte teórica. Tá? Nós vamos focar um pouco mais, tá, na prática da advocacia, que é vamos colocar aí, seria talvez o início, né, de uma carreira. Ah, professor, mas eu não quero advocacia, eu quero Ministério Público, eu quero magistratura, quero ser juiz, eu quero ser serventuário da justiça, quero ser delegado. Hoje, né, com a resolução do CNJ lá, nós temos aí as questões da experiência jurídica. Então, né, muitos utilizam a advocacia 2, 3, 5 anos como a atividade jurídica. Tem concursos que aceitam período de estágio, outros não. Tem concursos que aceitam cursos de especialização como atividade jurídica, outros não. Os principais pontos aí que, até onde eu olhei, os concursos públicos, são aceitos, sem exceção, é a advocacia e a docência. Então, né, naqueles que exigem experiência jurídica, né? Tem alguns concursos, se não me engano, para ser serventuário da justiça, que é até nível técnico ou analista, acaba não exigindo essa experiência. Aí, dependendo como for ao longo das nossas aulas, a gente pode também verificar alguma situação aí mais focada para alguma dessas profissões vinculadas aqui com a prática civil. Né? A parte da polícia, aí, por exemplo, do delegado, ela é voltada à prática penal, né? A questão do inquérito policial, todos os trâmites que se tem ali no inquérito, que é acompanhado pelo Ministério Público e até pelo juízo criminal. Então, vamos estar aí fazendo esse acompanhamento. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Por enquanto não, professor. Beleza. Bom, eu vou sempre oportunidade para vocês estarem falando, estarem se manifestando aí, porque já estão no final da jornada aí, vocês já têm conhecimento aí do processo civil, do direito civil, do que nós vamos estar vendo então. Tá? Então, elaboração de petição inicial com alguns temas. Nós vamos analisar a petição inicial, seus requisitos, o que o código exige, tanto a petição inicial de conhecimento, quanto algumas outras que possuem uma peculiaridade ou outra,
Nós vamos ver a resposta do réu, que acaba sendo um pouco mais simples, porque não tem tanto formalismo, mas tem coisas que têm que ser analisadas, tem que ser coisas que têm que ser preenchidas. Impugnação, os recursos que eu falei, os mais comuns, os mais usuais, né, o agravo de instrumento no 1015, suas hipóteses, a apelação, né, as audiências, se nós conseguirmos voltar para a faculdade lá, óbvio que respeitando todos os protocolos de segurança, a gente tenta fazer alguma situação, uma simulação. Tá? Então, tem sido aí o nosso conteúdo, né, a forma de avaliação, que é a forma de avaliação que já vem sendo feita desde meados do primeiro mês do ano passado, né, alguma diferenciazinha aqui e ali, mas, grosso modo, se mantém. Um adendo aqui, né, que eu coloquei para vocês do Ministério Público. O Ministério Público Civil, né, que mexe com o direito civil, ele às vezes acaba até utilizando também coisas que nós vamos ver aqui, quando ele faz uma ação civil pública, né, uma petição inicial, segue os ritos do CPC. Então, né, algumas coisas aí dessas outras carreiras a gente acaba sempre utilizando ou podendo utilizar nas várias áreas. O civil é o mais amplo, aí tem as outras áreas mais especializadas, que vocês já viram penal e trabalho, ou estão vendo, e tributário, que daí vai utilizar o processo civil, que vai mudar é mais o direito material. Bom, então, primeiro ponto, tá, que o professor separou para a gente discutir, daí é os pontos da nossa aula de hoje, já adentrando aí ao nosso tema, especificamente dessa nossa primeira aula. Separei dois temas que eu acho interessante a gente estar trabalhando nesta primeira aula, que é a questão de competência e a questão de capacidade. Né? Competência para a gente saber aonde nós vamos estar ajuizando a nossa ação, para ajuizar de forma correta, e também a capacidade, porque nós vamos ver aí que existem requisitos para ter uma capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória, que é mais importante, principalmente para futuros operadores do direito. Então, nós temos a questão da jurisdição, né? Que é a questão da competência, do processo, como o professor disse, aonde nós vamos adentrar com essa ação, então. Então, nós vimos aí que nós temos jurisdição militar, jurisdição eleitoral, jurisdição federal, propriamente dita, e a estadual. Então, se eu tenho um problema eleitoral, eu tenho que ir na justiça eleitoral. Se eu tenho um problema militar, que aí é mais específico, né? Somente se eu for das Forças Armadas que eu vou estar ali num tribunal penal militar, por exemplo. Senão, é mais difícil, não é tão usual se ver essa questão do tribunal militar, mas serve aí de informação que ele existe. Nós vamos ter também jurisdição, direito de trabalho, né, os tribunais de trabalho, e os tribunais de justiça e os tribunais federais, que daí vão ser os principais pontos que nós vamos verificar. Se eu tenho uma celeuma, um problema cível, tá? Então, que envolva discussão de direito civil,
ou de algum outro modalidade de direito que não seja criminal, não seja trabalhista, que não seja militar, não seja eleitoral, nós vamos discutir na chamada justiça comum, justiça civil, estadual ou federal. Diferenciação da competência federal, a Constituição vai nos colocar lá que vai ser da Justiça Federal quando envolver a União, suas autarquias ou suas fundações. Ah, professor, mas um exemplo aí de uma situação que envolva Justiça Federal, a União, sofreu um acidente, buraco numa rodovia, numa BR, estourou meu pneu, rodei e bati o carro. A rodovia, uma BR, ela é uma rodovia federal, administrada pela União, então eu vou ter de entrar com essa ação contra a União, Justiça Federal. Autarquias ou fundações, né? Temos o exemplo aí do INSS, né? Pessoa que querer um benefício previdenciário, se o benefício foi indeferido na administrativa, ela vai ter que judicializar, judicializa na Justiça Federal. Então é uma justiça de, vamos colocar assim, entre aspas, de exceção, né? Não que seja de exceção no sentido de ser algo fora do comum, mas ela é diferenciada porque ela vai ter o seu foco específico, sempre quando houver união ou algum ente federal. Tá? Aqui não entrando, tá? Sociedade de economia mista. Por exemplo, se eu for discutir um contrato de financiamento do Banco do Brasil, apesar do Banco do Brasil ser da União, como ela é uma sociedade de economia mista, nós vamos ter que entrar com essa ação na justiça comum. Da mesma forma, se for uma empresa pública, aí a gente discute na Justiça Federal contra, por exemplo, a Caixa Econômica. Seja o mesmo contrato de financiamento, seja uma ação talvez de um dano moral por ter ficado um tempo demais na fila. Inclusive, formos pesquisar a jurisprudência, nós vamos ter pontos diferentes quanto à existência ou não de dano moral e da quantificação desse dano moral na Justiça Estadual e na Justiça Federal, no tocante principalmente a essa questão de ficar na fila do banco. Tá? A Justiça Estadual entende que sim, no estado do Paraná, a Justiça Federal entende que não, ou quando entende que houve, se fala em um dano moral inferior ou bem inferior daquele que é tratado pela Justiça Estadual. Nós temos aí estadual, que acaba abarcando o restante quando não envolve a União, quando não envolve nenhuma das outras justiças especializadas. Aqui podendo ser dividida em, tá? Justiça estadual de família, da fazenda pública, cível, se eu não me engano, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que no Paraná, se eu não me engano, acho que só Curitiba tem. Vai ser vara de direito empresarial, vara de falência. Na capital, Rio de Janeiro, eu sei que tem também vara empresarial, vara de falência. Maringá não tem. Mas aí, com base nos códigos de organização e divisão judiciária, os CODJs, de cada estado, de cada ente federativo, quando nós falarmos de justiça estadual, regulamenta como é que vai se ter essas justiças distintas, essas justiças separadas. Tá? Então, aí também nós temos que nos atentar, então, o que? Quando nós formos ter uma questão de competência pela pessoa
né, União, Justiça Estadual ou Justiça Federal, se tiver a União, se não tiver a União. Quanto à matéria, se for alguma matéria especializada ou não, das especializadas, se tiver uma vara especializada ou não, nós vamos ter aí competências em relação a valor, né? Nós temos legislação, juizado especial civil, estadual, a fazenda pública e o federal, que dizem lá que até 40 ou 60 salários mínimos posso ou devo demandar no juizado, ou acima desse valor no juízo comum. Então aqui eu vou ter também a minha competência pelo valor. Vou ter a minha competência também pelo local, né, pelo território. Ah, muito se na doutrina, né, muito se coloca uma regra geral que é o domicílio do réu. Nós vamos ter aí no Código de Processo Civil, quando ele fala da questão da competência, algumas situações distintas, ou até a própria lei do juizado especial também pode nos colocar questões distintas quanto a local. Vamos pegar exemplos. Bom, e coloca lá que quando nós vamos falar de ações de família, né, divórcio, alimentos, guarda, tem que ser no domicílio ou da mulher, se for separação, ou do alimentando, se for alimentos, alimentando quem vai receber. Vamos colocar um, uma criança. Então, os pais separaram, cada um mora numa cidade, a ação vai tramitar onde está a criança. O casal se separou de fato, não se separou judicialmente, não tem um divórcio, precisam entrar com o divórcio. O divórcio vai acontecer no domicílio da mulher. O exemplo que eu falei para vocês do juizado especial, a Lei 9.099 fala que em questão de reparação de dano, eu posso entrar com essa ação de reparação de dano no meu domicílio autor. O CPC fala também, se eu não me engano, de situações que podem ser onde o fato aconteceu. Então, nós temos essas regras especiais, essas regras diferenciadas de competência quanto ao local. A Constituição, ela também nos coloca algumas questões de competência, quando qual é o meu juízo competente para eu entrar com uma ação. Então, via de regra, vamos pegar aqui o comum, é entrar numa vara civil, uma vara do trabalho, uma vara federal, chamada aí de primeiro grau. Nós vamos ter situações que essa ação tem que ser ajuizada diretamente no segundo grau, no Tribunal de Justiça. Um exemplo, uma ação rescisória. Por mais que uma ação tenha transitado em julgado no primeiro grau, a minha ação rescisória obrigatoriamente tem que ser ajuizada no Tribunal de Justiça. Tenho ações que tem que ser ajuizado diretamente no Supremo. Vamos falar aí de uma. Sim, sim. Quando há separação, tá? Tem um artigo no CPC, de cabeça eu não vou me recordar, mas acho que é ele pelo artigo 30, quando ele vai falar dessas questões da competência, questão da separação e divórcio é o domicílio da mulher, e quando se fala de questão de alimentando ou de guarda de criança, é o domicílio da criança. Tá? Aí na próxima aula, ou se alguém puder verificar certinho para nós aí o artigo do CPC, mas é por ali, é no começo do CPC. Tipo, entre os artigos 20 e 30. Bom,
Então, se eu for ajuizar uma ADI, uma ação declaratória de inconstitucionalidade sobre uma lei, essa ação tem que ser ajuizada diretamente no Supremo. Tá? Se eu for entrar com investigar um crime feito pelo presidente da República, tem que ser no Supremo. Né? A questão que nós vimos lá do mensalão, por exemplo, tinha deputados federais, senadores, tem que ser analisado pelo Supremo. Se eu for governadores, salvo engano, STJ. Quando eu vou validar uma sentença, uma decisão estrangeira, STJ. Quando é cumulado, normalmente, tá? Normalmente, na prática, acaba sendo o mesmo, que via de regra hoje ainda no direito brasileiro, nós temos aí que a mãe acaba ficando com a guarda da criança. Tá? Assim, não está na lei essa questão de a mãe ficará com a guarda. Mas normalmente o comum, né, o costume, hoje nós temos, por exemplo, a questão da guarda compartilhada, que a criança pode ficar uma semana com cada um, ou 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, desde que, por exemplo, morem na mesma cidade. E aí, se todo mundo morar na mesma cidade, fica mais fácil ainda, né? Seu domicílio é o domicílio de todo mundo. Se a ação for de guarda, sim. Aí, se for separação com guarda, fica uma questão interessante. Eu não saberia te dizer, Carlos, de imediato qual. Então, não saberia te dizer de bate-pronto, porque nós teríamos duas competências conflitantes. O fato do pai estar com a guarda da criança. Se eu for entrar com uma ação de guarda e alimentos, o guarda está com o pai, então a ação é no domicílio da criança, domicílio do pai, por essa questão. Agora, havendo uma separação, se porventura essa separação for consensual, for amigável, fica um pouco mais fácil. Aí você acaba podendo, talvez, até escolher como um acordo entre as partes. Não o sendo, aí seria uma discussão, inclusive judicial. Vamos colocar aí, o pai entra com essa ação no domicílio dele, a mulher, quando for apresentar sua contestação, uma das questões que ela vai ter que alegar como preliminar é essa questão de incompetência do juiz do pai, porque estão separando, do homem, né? Estão separando, então teria que ser o domicílio da mulher. Porém, tenho eu a entender aí que talvez acabe se utilizando o domicílio da criança. Tá? Num juízo meu, entenderia que seria o da criança, porque nessas ações normalmente se busca o melhor interesse da criança. Então, é por isso que a questão de guarda e alimento se coloca a competência do domicílio dela. Porém, uma situação que poderia, inclusive, se fazer uma consulta jurisprudencial para verificar o que a jurisprudência diz sobre esse ponto. Tá? Aí, então, sobre a questão de competência, tá? Seria isso. Na aula que vem, nós não vamos falar de capacidade ainda, mas na aula que vem eu retomo esse assunto, porque daí nós vamos falar de petição inicial
e na petição inicial nós temos, um dos requisitos é o juízo. Então, vamos fazer mais uma análise, mais uma pincelada, tá? Aí já discutindo teoria aliada à prática. Aí então, né, um outro elemento aqui interessante que nós temos que ver é a questão. Nada, estamos aqui exatamente para dirimir as dúvidas, né, da parte tanto teórica quanto da parte prática. Então, nós vamos ter aí, tá, três espécies, três modalidades, três tipos de capacidade. Então, vamos colocar aí a capacidade de ser parte ou a capacidade de ter direitos, a capacidade processual ou a capacidade de estar no processo em juízo e a capacidade postulatória, que é a capacidade de peticionar. Então, por isso que, né, aqueles que se formam no curso de Direito, que eu falei para vocês, a capacidade postulatória é importante. Nós temos lá, inclusive, na própria Constituição, né, que a advocacia é uma das funções ali de administração da justiça. Nós vamos ter a advocacia pública, que, por exemplo, é o que o professor faz, quando ele defende a fazenda pública em juízo, e nós vamos ter a defensoria pública, que é uma advocacia mantida pelo Estado para defesa de interesse de pessoas que não possuem condições de pagar um advogado. Então, o defensor público ou advogado público, que daí é o advogado de Estado, ou, né, chamado a nível de município, Estado de procurador, e a nível de União, aí é dividido em carreiras, né, advocacia da União, ou Procuradoria da Fazenda Nacional, ou Procuradoria Federal. Aí, então, capacidade de ter direitos. Então, todo ser, todo indivíduo que possua uma capacidade jurídica, então, do nascimento com vida, se for pessoa natural, ou, né, uma pessoa jurídica devidamente constituída, ela tem a capacidade de ter direitos, e como de cada direito nasce um dever ou uma obrigação, tanto essa pessoa natural quanto essa pessoa jurídica, ela então vai ter a capacidade de ter direitos e de ter deveres ou obrigações. Então, se eu faço um contrato com o Carlos, por exemplo, nós temos aí então a nossa capacidade de ter direitos e de ter obrigações. Então, eu vou comprar algo dele, então ele tem a obrigação de me entregar a coisa que eu estou comprando, e eu tenho a obrigação de entregar o dinheiro. A partir do momento que nós cumprimos aí todas as nossas obrigações, exercemos os nossos direitos, não tivemos nenhum direito violado, então nós não temos aí a capacidade de ser parte processual, que é o processo, ele nasce quando um direito é violado, né? O artigo 17 lá do Código de Processo Civil vai nos colocar que nós temos que ter legitimidade. Para eu ser legítimo, eu ser polo ativo ou passivo num processo, eu tenho que violar ou ter o meu direito violado ou buscar salvaguardar antes que ele seja violado. Quando nós falarmos aí de mandado de segurança preventivo, um habeas corpus preventivo, uma tutela inibitória, por exemplo, para evitar que algum direito meu seja violado.
ou quando ele efetivamente for violado, né, o meu pneu estourou, o exemplo que eu dei ali da rodovia federal, o alimento que não foi pago, a questão do divórcio, né, que as partes estão brigando por patrimônio, por quem fica com a criança. Então, quem fica com a criança, termos, né? Quem fica com a guarda da criança, quem vai ter obrigação de pagar alimentos, qual vai ser o valor desses alimentos. Então, é nesse aspecto aí que nós vamos ter a legitimidade. Ah, professor, mas qualquer pessoa. Não entendi, Carlos. Tudo isso no nível civil? Sim, nós estamos tratando aí apenas na esfera civil. Aí, para eu ser parte processual, sim, esfera civil. Para eu ser parte em processo, além de eu ter o meu direito violado, a parte lá do Código de Processo Civil, salvo engano, a partir do artigo 70, que vai falar das partes e procuradores, ela diz lá que eu tenho que estar no. Não, precisa pedir desculpa, não. Vai dizer lá que eu tenho que estar no exercício do meu direito, né? Tem que estar com capacidade para exercer. Vamos colocar aí, então, se eu for uma pessoa natural, eu tenho que ter, em regra, 18 anos. Então, eu tenho que estar aí com capacidade civil plena. Se eu estiver uma incapacidade relativa ou uma incapacidade absoluta, eu tenho que ser ou assistido ou representado por um pai, por um tutor ou por um curador. Então vamos lá. Questão do divórcio. Somos maiores. Então, eu e minha esposa, exemplo, vamos nos separar, somos dois maiores, nós dois somos parte. E podemos ser parte em processo, em juízo. Agora, nós vamos discutir alimentos para uma criança ou um filho. Então, essa criança, ela vai ser o autor, porque ela é o sujeito do direito, porém, ela tem que ser representada ou assistida por um dos pais. Representada, se ela for absolutamente incapaz, assistida se for relativamente capaz. Então, criança representada ou assistida ou pelo pai ou pela mãe, dependendo de quem esteja com a guarda, seja a guarda judicial ou seja a guarda de fato. Hoje, com a questão do poder familiar, em regra, né, dentro da teoria do direito civil, do direito de família, ambos exercem o mesmo poder, né? Não existe mais poder maior do pai como era até então, que era o chamado pátrio poder. E se eu for falar de pessoa jurídica tem que estar devidamente representada, seja por um sócio, administrador, seja por alguém que suas vezes o faz. Vamos colocar em um condomínio, né, um prédio, um edifício, está representado pelo síndico. Um exemplo prático aí, né? E, né, um outro exemplo que daí o código também vai nos trazer aí, o município ele é representado em juízo pelo prefeito, né? Então, nós temos aí também uma pessoa jurídica, né? Nós vamos ter aí a distinção de direito privado ou de direito público. Direito privado, condomínio, edilício, o meu prédio, seja comercial ou residencial, vai ser o síndico. Minha pessoa jurídica de direito público, o município, vai ser o prefeito. E a última das capacidades é a capacidade
postulatória. A capacidade postulatória, que emana do Código de Processo Civil, ele nos diz que quem possui a capacidade postulatória são os advogados ou os procuradores. Coloco o termo procuradores, porque eu outorgo uma procuração do meu advogado para o meu defensor público, ou essa procuração ela decorre da lei quando eu estou falando de um advogado público. Então, no meu caso, professor, quando eu estou atuando como um procurador do município, defendendo o interesse do município, eu não preciso de uma procuração porque decorre da lei. O cargo público já possui esse poder. O poder já foi outorgado pela lei. Se eu sou um defensor público, estou defendendo uma pessoa, ou um advogado particular, seja um advogado particular pro bono, né, que não está cobrando, ou que está cobrando, eu preciso de uma procuração. Aí aqui um outro diferencial que nós vamos ter, né, é que o advogado público, ele recebe seu vencimento mensalmente, por força do cargo, do concurso público que foi aprovado, o defensor público também. O único aí que vai ter que ter um contrato de prestação de serviço é o advogado privado, se ele for cobrar, porque daí ele vai prestar o serviço de advocacia, de consultoria jurídica, por um determinado valor, vai ser pago mensalmente, ou vai ser pago uma parte no início, uma parte no final, ou tudo no final. Eu dei um exemplo mensalmente, que você vai ter um caso de um advogado que ele presta consultoria jurídica para uma empresa. Então, ele está ali todo dia, ou num período do mês, vinculado àquela empresa, só que ele não possui um vínculo empregatício. Tá? Aquela empresa não contratou como empregado, porque ele não, o advogado acaba prestando serviço para outras empresas, mas é contratado nessa modalidade. Ele presta esse serviço, tem esse recebimento mensal, de repente, forma em que um administrador, hoje muitos condomínios têm, né, o escritório de contabilidade com consultoria jurídica, por exemplo. Então, poderia entrar nesse mérito. Então, nós vamos ter aí o procurador, né, o advogado, que vai ter o poder de peticionar, o poder de questionar em juízo. Então, toda petição que for feita, desde a inicial até a última, só pode ser feito quem tem capacidade postulatória. Nós vamos ter uma exceção dentro do direito, dentro da prática civil, que são os juizados especiais, os termos da Lei 9.099, até 20 salários mínimos. A lei dispensa a necessidade de advogado para eu postular junto ao juizado especial, também chamado de Tribunal de Pequenas Causas, quando o valor da minha causa for inferior a 20 salários mínimos. Mais ou menos aí 22 mil reais. É um salário mínimo de 1.100, então daria aí 22 mil reais. Desse valor para baixo, poderia eu entrar com uma ação diretamente sem precisar. Sim, Carlos, a assessoria jurídica, ela é uma das atribuições do advogado. Se nós pegarmos ali o Estatuto da OAB,
fugiu agora certinho o número da lei, mas a lei que é chamada de Estatuto da OAB, ela vai colocar lá que o advogado presta o serviço da advocacia, seja contenciosa, que são nos tribunais, seja extrajudicial, ou seja ela de uma forma preventiva. Aí essa forma preventiva vai colocar lá como assessoria ou como consultoria jurídica. Lembrando aí que se eu for uma prestação de serviço, né, aí a legislação municipal vai exigir que a pessoa tenha uma inscrição municipal e recolha o imposto municipal sobre prestação de serviço. Se para você advogar, você tem que ter a inscrição na OAB, né? Então, teu curso de direito tem que ter passado no exame. Se você advoga não possuindo cadastro junto ao município, não recolhe o imposto, aí você vai ter sanções, tem multa, que é chamada de multa fiscal pela não inscrição, pelo não recolhimento do tributo, tá? Aí são situações que estão no próprio escritório de contabilidade, também tem que ter. Toda e qualquer prestação de serviço, aí você vai pegar desde a Lei Complementar 116, que é uma lei complementar federal, e a Lei Complementar 677 do município de Maringá, que vai ter lá o rol de profissões ou rol de serviços que, se prestados, tem de ter inscrição municipal e tem que se ter o recolhimento do tributo. Tá? Inclusive, muitas dessas questões, acredito eu, que vai ser o foco aí da prática tributária. Né? Discussão de se se a multa fiscal é devida ou não, se o lançamento do tributo é devido ou não. Então, vocês vão ver isso com mais profundidade dentro aí das matérias de direito tributário e de prática tributária. Né? Importante aqui é saber aí que nós, como operadores do direito, futuros operadores do direito, né, temos que dar o exemplo. Não, é interessante, tá? Se quiser, o professor até esqueceu de falar, se vocês quiserem manifestar a pergunta de vocês em áudio, também pode, não tem problema algum. Tá? Nós estamos aqui exatamente para isso, para tirar as dúvidas, para dirimir as dúvidas, até porque, assim, no futuro nós vamos ter mais dúvidas do que certezas. Então, aquilo que o professor puder auxiliar, puder mostrar o caminho, é também uma das funções. Então, estava falando para vocês aí das capacidades. Salvo me engano, tá? Essa questão da capacidade postulatória, ela também é dispensada quando se fala de justiça do trabalho. Mas eu posso estar falando besteira para vocês, então eu vou ficar aqui no que eu conheço, até que é a questão da nossa prática civil, que aí não a questão da capacidade postulatória é dispensada nos juizados especiais de 20 salários para baixo. Professor, tem alguma possibilidade de eu ter capacidade de parte, de eu ter capacidade processual e de eu ter capacidade postulatória? Tem, se eu preencher todos os requisitos. Por exemplo, professor, advogado, inscrito na OAB, sua capacidade postulatória.
tenho capacidade de parte, então tenho minha capacidade, tenho meus direitos, e se porventura o meu direito for violado, eu posso entrar com uma ação advogando em nome próprio ou em causa própria. O próprio Código de Processo Civil dá essa possibilidade da chamada advocacia em causa própria. Aí, por consequência, eu não preciso de procuração, né? Porque eu não preciso outorgar poderes para mim mesmo. Como vocês, acredito eu que já viram, né, quando se fala em direito civil, obrigações, contratos, procuração é um contrato, né, de mandato, onde uma pessoa ela outorga poderes para outra pessoa. A partir do momento que eu contrato, nomeio alguém para resolver um problema para mim, seja ele jurídico ou não, estou fazendo um contrato de mandato. Mesmo que não seja expresso, né, não esteja expresso ali, não esteja escrito, porém, para demandar em juízo, eu preciso da procuração, então eu preciso que ela esteja escrita. Ela pode ser um instrumento particular, o advogado faz no escritório, imprime, a pessoa assina, ou pode ser uma escritura pública, uma procuração feita em cartório. Apesar que você vai acabar gastando dinheiro para fazer uma procuração em cartório, que não é extremamente obrigatório via de regra, pelo menos para a gente demandar em juízo. Tá? E aí, o CPC, quando fala dos procuradores, fala dos poderes, ele vai colocar lá os poderes específicos da chamada cláusula ad judicia, que é a cláusula de estar em juízo. Então, que é o que eu permito que aquele advogado postule em meu nome. Vocês vão ver, vocês já viram, parece que estão no núcleo, né, tendo prática. Então, vocês já viram que o advogado ele escreve em terceira pessoa, que ele representa alguém, ele pede em nome de uma outra pessoa. Aí, nós vamos ter alguns detalhes interessantes aqui. Professor, se essa parte morrer, se essa pessoa que entrou com a ação morrer, bom, se ela morrer, o processo vai. Se o direito buscado é um direito disponível, ele vai passar para os seus herdeiros, então eu posso fazer uma substituição da parte. Se for um direito indisponível, por exemplo, um medicamento, uma vaga em creche, a ação vai ser extinta, que a pessoa que possui esse direito não é transponível, ele é intransponível, perdão, não indisponível, ele é intransponível, né, não se transfere para outra pessoa, intransferível. Se ele for transferível, aí vai ter a sucessão que eu falei para vocês. Enquanto não ocorre essa sucessão processual da parte, o processo fica suspenso. Se a parte não cumprir no prazo fixado pelo juiz, o processo é extinto. Procuradores, a mesma situação. Ah, professor, se perde a capacidade. Se perde a capacidade, ou, né, ganha-se a capacidade, por exemplo, o menor no curso do processo atingiu a maioridade, você pode até fazer uma procuração nova em nome daquela pessoa, não mais representada, não mais assistida, tá? Mas o grande principal problema aí é da questão de quando a parte falece, tá? E daí tem todo o regramento da sucessão das partes e da suspensão do processo. Ó, pessoal,
Então, eu estou deixando para vocês aí, tá? O meu e-mail e o meu celular. Para que, se vocês tiverem alguma dúvida, então, meu e-mail, meu WhatsApp, se vocês quiserem estar entrando em contato com o professor, então, tá aí, eu tinha falado para vocês que eu ia deixar para você, deixar com vocês, ia deixar anotado aí. Então, para a aula de hoje, era isso que o professor tinha programado. Então, fazer a apresentação da disciplina, apresentação do conteúdo, apresentação da avaliação, da metodologia de avaliação, da metodologia de aula. O professor também se apresentou de forma rápida. E esses pontos de competência e de capacidade. E daí eu vou postar o vídeo da nossa gravação, da gravação da nossa aula, no AVA lá, e também vou postar para vocês lá uma atividade. Alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário para estar fazendo sobre esses pontos que nós vimos hoje? Sem dúvida, professor. Obrigado mesmo. Bom, professor, pessoal, você vai ser legal nas perguntinhas lá, né? Vai ser bem bacana com a gente. na verdade, sim, ó, vocês falam o quê? Das atividades? Das atividades, professor. Na verdade, sim, eu não vou. Como é que nós vamos trabalhar, tá? Como a nossa disciplina é de prática, eu vou pedir para vocês fazerem alguma coisa, não vai ser efetivamente uma pergunta. Aí eu até depois preciso ver com o coordenador, ver como é que é a nossa avaliação, tá? Se é peça prática, se é questões, isso daí é um ponto que eu preciso descobrir também. Mas, assim, as atividades que nós vamos estar fazendo vão ser aí dentro de questões práticas. Então, por exemplo, na aula que vem, nós vamos falar de petição inicial. Então, nós vamos desenvolver uma petição inicial e a atividade de vocês vai ser entregar para mim uma petição inicial de um determinado problema e vai ser o problema que nós vamos verificar na próxima aula. Na aula de hoje, eu vou postar lá ainda, mas, né, então, para que a gente consiga trabalhar com capacidade postulatória, vocês vão ter que fazer aí uma procuração ad judícia protocolar lá para cumprir a atividade da aula de hoje. Bem simples, tá? Acredito que todo mundo já tenha meio que visto como é um modelo de uma procuração. Tá? Não elaborei um problema efetivo, mas vou elaborar aqui os dados, depende da pessoa que procura vocês, para que seja feita essa procuração ad judícia. Ô, professor, Sim. queria parabenizar o professor aí. Assim, eu estou voltando agora para a faculdade, depois de 2 anos, né? Agora voltei para terminar mesmo. Daí teve umas situações aí que eu não consegui retornar, mas agora estou retornando e, assim, parabenizar aí pela forma, pela metodologia aí do senhor explicar aí. Assim, foi bem satisfatória. E acredito que a gente vai conseguir aprender bastante aí com o professor. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Bom, pessoal, então... Professor, Sim. Quanto ao prazo da atividade, no outro semestre a gente conversou com a professora, ela deixou entregar até a semana da prova. O seu prazo vai ser semanalmente ou você vai deixar aberto até a gente fazer a prova, né? Falo das atividades. Assim,
se eu não me engano, eu tenho que lançar no sistema lá com um prazo de uma semana. Ou a professora conseguia lançar todas as atividades no final do bimestre? Ela deixava o prazo em aberto. Aí ela Deixava o dava prazo em aberto. atividade. Isso, se você puder conversar com o Sancel também, ela Tá. fazia isso, a gente conversou com ele, porque a gente tá, com ela, no caso, né, porque a gente está com TCC, está bem corrido, aí ajudava a gente tinha que entregar até a semana da prova, para poder constar a nota da atividade. Tá. Alguns continuam semanalmente, né, de uma semana para outra, mas como é a prática, aí ela... Então, assim, ó, vamos combinar assim, então. Mais ou menos como eu combinei com o pessoal o semestre passado no processo civil. Eu vou lançar a atividade ali com período semanal, para que o pessoal aí tiver a possibilidade de cumprir de forma semanalmente, mas eu vou aceitar ir até a semana da prova. O sistema lá ele vai acusar só que foi entregue em atraso, mas só para eu colocar uma data só para a questão de controle, que é a atividade da aula de semana 1, então vai até tal data, porém ela não vai ser uma atividade fechada, como é a avaliação, né? A avaliação é fechada, se não for entregue naquela data, não pode ser entregue mais. Eu vou deixar ela aqui aberta, nesse sentido, para que quem quiser já apresentar dentro de uma semana, ou quem quiser ir deixando para o final, também deixando para o final. Podemos fazer assim? Obrigado, professor. Vai ajudar bastante. Perfeito, professor. Obrigada, hein? Vocês estão com TCC ou com projeto de TCC, né? Que é 9º e 10º, né? Isso, professor, está bem corrido. Vocês são bastante Vai ter um alunos? núcleo também. O professor juntou as turmas. Então, o pessoal do 9º, somos em 8 alunos. Mas, no total, acho que já deve estar dando uns 40, 50, não sei ao certo, o professor te dizer no total, mas a nossa turma do 9º está em 8. 8 pessoas. Do 9º, que vai Sim, fazer aí o do projeto. 10º vai ter mais umas 30 pessoas, mais ou menos, provavelmente. Isso, é que juntou 3 turmas. Juntou bastante. Entendi. Bom, até por essa questão ser remota, né? Acaba sendo um pouco mais fácil também de você juntar a turma, né? Sim, é porque é a mesma grade, né? Sim. Professor, deixa eu perguntar uma coisa, ou até se um colega de sala souber falar. Eu tô com o sistema AVA aberto aqui e eu não achei a matéria do senhor aqui no meu AVA, sabe? Eu não sei como que ela está escrita ou se ainda vão inserir a sua matéria aqui. Estágio supervisionado de prática jurídica 1. Então eu não tenho, professor. Eu vou ver lá Eu tenho prática penal, prática tributária, pesquisa de TCC, que daí também não é, núcleo de prática jurídica, mas a aula do senhor, para mim, no meu sistema tem que AVA, ver, não de aparece. repente, como você mencionou que ficou 2 anos parado. Não, professor, eu sou outro, eu sou o Marcelo. Perdão. Quem falou, acho que foi o Carlos, né? Tá, perdão, desculpa. Sou meio ruim para nomes, até peço desculpas. Tá? Acho que é isso, professor. De repente tem que ver ali, eu ia falar, né? Se fosse o outro colega, talvez até poderia ter uma dispensa. Sim. Algum outro colega aí abriu o AVA e chegou a ver se tem a matéria dele lá ou não? Marcelo, o meu tá normal. Se mais alguém não tiver, me avisa que eu vejo com o Sancel, porque eles têm que liberar para todo mundo. Tá, Tiffany, obrigado. Normalmente eles não liberam, tá? Eu até tive uma situação com a disciplina de economia, que daí tinha alguns alunos que tinham dispensa, aí ele não era liberado. Porém, assim, prática civil, né? Acredito que
não sei que você já tenha feito. Eu acho que essa matéria é aquela uma que ficou pendente do semestre passado, logo que entrou a pandemia, né? Essa matéria era aquela que estava como dependência do ano passado. Tá. Então eu vou entrar em contato com eles lá. Essa matéria entrou como dependência para vocês? Sim, acho que sim, né? Porque Entendi. quando a gente foi fazer essa matéria, começou a pandemia, era o professor Henrique que ia dar essa matéria pra gente. Entendi. Aí entrou, aí suspendeu as práticas, né? Então aí agora a gente tá tendo ela. Então deve ser por isso que não tá aparecendo no meu AVA aqui. Mas tá bom, professor, obrigado. Mas era para aparecer, de repente. Quem que é a líder de sala aí? É a Tiffany. A Tiffany? Então, de repente, trocar uma ideia, ver se mais alguém está com esse problema, aí já trocar uma ideia com a coordenação logo, né, para evitar problemas futuros, para questão de atividades, ou até mesmo, principalmente questão da prova, né? Ah, sim. Bom, pessoal, a aula então de hoje era essa, né? Desejo então uma boa noite, um bom final de semana a todos, e a gente se vê na próxima sexta-feira. Beleza, professor. Boa noite, obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Obrigado, professor. Bom final de semana. Valeu, vocês Boa também. noite, professor. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, tchau. Vocês também. Boa noite, professor. Valeu, boa noite. Saudades aí. Até mais. Ô, professor, boa noite. Obrigado, tá? Boa noite, valeu.